gravar. Se alguém chegar posteriormente, depois pega o comecinho da aula, né? Ver só o início da gravação. Acho que é mais justo dessa forma. Bom, boa noite a todos e todas. Espero encontrá-las bem. Antes da gente começar nosso conteúdo propriamente dito de hoje, eu queria fazer aqui algumas ponderações, algumas explicações sobre o uso da plataforma, né, do TCC. Vem gerando dúvidas em vocês, em mim, no DTI, porque é uma plataforma nova, ela está sendo customizada e a gente está realmente ali tateando ainda, tentando entender esse funcionamento. Então, na aula da semana passada, eu havia dito para vocês, né, como está previsto no nosso cronograma de disciplina, que vocês deveriam enviar os convites aos orientadores até o dia 17 de março, que no caso é a quarta-feira da semana que vem. Isso está mantido e ok, já vi que muitos de vocês fizeram os convites aos orientadores, e isso é ótimo, né? Eu tenho acesso à lista, eu consigo visualizar todos que já enviaram o convite, consigo visualizar se o professor aceitou ou não, porém, eu não tenho acesso para modificar nada, gente. Então, por exemplo, algumas pessoas que conversaram comigo hoje ao longo dessa semana tiveram alguns problemas do tipo, Francilda, eu cliquei errado, era para eu ter clicado na linha X e eu acabei clicando na linha Y, como é que eu faço agora para desfazer isso? Eu não tenho como fazer e o teu acesso também não permite isso. Então, nessas situações, vocês devem entrar em contato com a coordenação. Eu vou deixar o número para vocês aqui no chat, o número que me foi disponibilizado, 9216 3040. 9216 3040. Vou deixar também o bannerzinho que a coordenação preparou na nossa página, no Unileão Digital. E aí, se vocês enfrentarem qualquer problema desse tipo, aconteceu isso, né, da pessoa se cadastrar na linha errada, aconteceu da pessoa enviar o convite para o professor errado, depois percebeu que, não, o professor fulano se ajustaria melhor e agora eu quero desfazer o convite. Enfim, todas as questões ligadas ao acesso ao uso da plataforma, vocês comuniquem diretamente à coordenação, porque somente o professor Otto ou o professor Cristiano vão conseguir solucionar essas questões. Caso eles não consigam, aí eles encaminham vocês para algum funcionário lá da DTI. Tá certo? Então, esse é um primeiro aviso, é um primeiro informe. Um segundo informe, gente, que vem acompanhado de um pedido de desculpas, me perdoem, né, por não ter dito para vocês que o envio do convite dependeria do cadastro do TCC. Como eu disse para vocês, o sistema está sendo implementado agora e nos treinamentos que nós tivemos antes do início das aulas, eu não me apercebi para esse detalhe, né? Na verdade, eu não sei se não foi dito ou se foi falha minha de não ter observado. O fato é que eu não lembrava disso, de que o cadastro do TCC já teria que acontecer nesta fase. Então, isso também gerou uma certa dúvida para muita gente, e aí eu já gostaria de tranquilizá-las, de que foi até a pergunta do Matheus agora há pouco. Quando vocês forem fazer o cadastro do TCC, o que vocês vão colocar nesse momento é muito mais as áreas, né? Mais ou menos uma ideia genérica do que você está pensando, do que propriamente o teu tema fechadinho, redondinho, porque as aulas estão acontecendo agora, né? Eu acho até um negócio assim meio que sem noção do sistema. Como é que o aluno, na primeira semana de aula, no primeiro dia de aula de TCC, ele já ia ter condição de ter o tema dele pronto, maravilhoso, delimitado, para colocar no sistema. Isso é irreal, é ilógico. Mas, enfim, está dessa forma no momento. A gente, portanto, não vai se preocupar, tá bom? Vocês façam o cadastro, levando em consideração a ideia genérica, né, ou mais ou menos firmada, porque eu espero que depois da nossa aula de hoje, cada uma aqui já tenha uma ideia mais clara do seu tema, e não se preocupem se caso depois o seu orientador, sua orientadora te pedir alterações, e você vá fazendo mudanças ao longo do semestre dentro desse tema, desse título. Isso é absolutamente natural, isso é muito tranquilo, não tem problema se vocês fizerem a alteração. Diga lá, Mirelle.
Professora, porque eu fui olhar lá, aí tinha o nome da professora que eu convidei, aí tinha pendente, aí tinha o nome da senhora embaixo e tinha aceito, aí eu não entendi. Gente, eu tô com medo disso, porque tu és a segunda pessoa que tá me relatando isso, que tá aparecendo como se eu tivesse aceito, e aí eu vou mandar uma mensagem agora mesmo, se vocês me permitirem, para o pessoal da DTI, para tirar essa dúvida. No meu Porque, aconteceu a mesma coisa também. pronto, então eu acho que ou é um erro do sistema, né, de que tá aparecendo, porque quando eu abri aqui, apareceu para um monte de gente aceito. Eu tenho mais de 100 pessoas aqui com o nomezinho sim. Mas eu imaginei que, como eu sou a professora de TCC1 e eu tenho acesso a visualizar quando vocês forem postando, quando vocês forem fazendo as etapas, que esse sim ali significava que eu estava acompanhando. Eu não sei se o sistema está entendendo que, na verdade, eu sou a orientadora, né? Então, só um minutinho, gente, que eu já vou falar com o pessoal da DTI, porque, de repente, ele já me dá uma resposta agora e eu já tenho como dar um feedback para vocês até o final da aula, tá bom? Vocês me dão licença um segundinho só para eu ver isso, vou gravar aqui um áudio para o funcionário aqui da DTI. Oi, Tony, boa noite, tudo bom? Tony, me tira uma dúvida, por gentileza, todos os meus alunos de TCC1, pelo menos de uma das turmas, eles estão aparecendo com o convite de TCC aceito por mim. Tipo, a pessoa fez o convite para a professora Karine, aí a Karine aparece pendente a solicitação e aparece o meu nome como aceito, como sim. E aí, eu acho que é um erro do sistema, a gente precisa corrigir isso, ou é porque fica aceito para mim, porque eu sou a professora de TCC1 e acabo visualizando tudo. Tu pode me dar um feedback, que os alunos estão aqui agora mesmo ao vivo, aguardando uma posição sobre isso, tá bom? Obrigada. Gente, assim que ele responder, a gente já vê o que é que significa isso. Eu espero que não seja nenhum erro, eu espero que seja porque, como eu sou a professora de TCC1, eu acabo ficando com o sim de que vou acompanhar todos. Mas vamos aguardar, né, para saber o que é que Mas significa. se a senhora quiser orientar, também tem problema não. Quem me dera, né, ter expertise para orientar todas as áreas, todos os temas. Quem me dera. Gente, então eu vou ficar aqui com um olho no peixe e outro no gato, tá? Se vocês me verem assim, dando uma piscadinha pro lado de cá, é porque meu celular tá aqui e eu já vejo se o Tony já nos responde para a gente tirar essa dúvida. Pois muito bem, então esses eram os avisos, as explicações que eu queria deixar para vocês inicialmente. Acho que, enfim, principiante, quem vai iniciar o negócio sempre sofre um pouquinho, né? Porque ninguém conhece direito esses ajustes. Então, acho que vai ser um semestre todo meio que nessa coisa de ir aprendendo, né? Mas a gente vai com paciência e vai dando certo, tá bom? Muito bem. Deixa eu abrir aqui os nossos slides de hoje para a gente poder começar nossa conversa. Vocês estão visualizando, gente? Sim, estamos. Tá, obrigada. É porque quando a apresentação está aberta, a gente não consegue ver o chat. Bom, nossa ideia hoje, gente, inclusive a gente... terceiro aviso, né? Já ia me esquecendo. Com essa questão da plataforma, gente, tá, né, exigindo da gente essa delimitação do tema para que a gente possa fazer o convite para o orientador, a gente vai precisar fazer alguns ajustes de última hora lá no nosso cronograma de disciplina. Então, nossa aula de hoje, ela mudou um pouquinho, eu precisei alterar os nossos materiais lá no cronograma de disciplina. Tem uma indicação de leitura para ti, que eu não vou comentar em sala hoje, provavelmente não vai dar tempo. Olha, meu Deus, que susto, eu pensei que tinha um bicho na minha cabeça.
E vocês leiam depois, por gentileza, se vocês tiverem um tempinho ao longo dessa semana, no final de semana, vocês fazem a leitura. É um texto do João Maurício Adeodato. Quem me conhece de outros carnavais sabe que eu tenho uma verdadeira paixão, né, por Adeodato. Ele é um grande cientista do direito, na minha opinião, orienta até, pelo menos até pouquíssimo tempo atrás, com mais de 80 anos, ele ainda orientava teses e dissertações de mestrado na Universidade Federal do Pernambuco. Tem livros excelentes na área de filosofia do direito, e eu gosto muito da maneira como ele fala sobre pesquisa jurídica no Brasil. Então, hoje, a minha ideia era que a gente discutisse um pouco, né, dessa questão de ordem mais filosófica, do que significa pesquisa e tudo mais. Mas, com essa questão de que vocês já têm que ter esse tema delimitado, recortado, quanto antes, para poder fazer esse convite para o orientador, a gente já vai investir aqui nesse recorte mesmo do tema. E depois, gente, eu vou trabalhar com vocês uma parte mais técnica, que é a de como fazer pesquisa, como localizar fontes para o meu TCC. Então, a gente vai dividir nossa aula hoje nesses dois momentos, esse momento aqui mais teórico, em que eu vou conversar com vocês sobre como a gente fazer essa delimitação do tema do nosso trabalho de pesquisa, e um segundo momento vai ser um momento assim mais técnico, em que eu vou mostrar para vocês algumas plataformas de pesquisa que estão disponíveis aí na internet, que a gente pode utilizar para poder encontrar fontes para o nosso trabalho, beleza? Muito bem. Gente, como a gente conversou na semana passada, e só uma última coisa, ninguém me interrompe, a fala é nossa, tá? Então, na hora que você quiser falar alguma coisa, por favor, fica muito à vontade, porque como eu não estou acompanhando o chat, então, na hora que você quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, é só abrir seu microfone, que eu fico pianinho aqui para lhe ouvir, viu? Como a gente conversou semana passada, o tema da pesquisa é o assunto da nossa pesquisa. É a área que a gente pretende, né, dedicar o nosso tempo para poder escrever o nosso trabalho de conclusão de curso. Então, o meu tema, ele pode envolver mais de um assunto. A gente fala assim, é o assunto, mas isso não significa que você precisa se limitar a uma única área. Por exemplo, o teu trabalho pode, ao mesmo tempo, estar discutindo filosofia do direito e hermenêutica jurídica, né? Você pode estar falando sobre linguagem e acesso à justiça. Então, quando a gente fala assim, o assunto, não se sintam presos, amarrados a somente uma área do direito, né? Por exemplo, você pode estar discutindo direito ambiental à luz de uma perspectiva de direito à cidade, do direito urbanístico. Então, a gente, quando diz assim, o assunto, é nesse sentido que pode ser multidisciplinar, transdisciplinar, interdisciplinar, vai depender aí do teu interesse. Muito bem. Essa pesquisa, portanto, ela precisa envolver uma ou algumas áreas do direito. Nós precisamos ter cuidado, né, na nossa escrita acadêmica, e eu sempre dou esse exemplo, foi uma das minhas primeiras alunas de TCC, esse fato aconteceu em uma das minhas primeiras turmas de TCC, em que uma aluna me trouxe uma temática, né, que o objetivo de pesquisa dela era investigar a questão do psicopata, né, que tipo de doenças mentais poderiam acometer esse sujeito, né, e quais seriam os remédios, né, mais indicados para essa pessoa viver em sociedade, se ela poderia ou não viver em sociedade. Então, a forma como a colega queria abordar esse tema de pesquisa, eu não posso falar em psicopata, em sociopata, em doença mental no meu TCC, porque eu não sou da área de saúde. Claro que você pode falar sobre qualquer assunto, mas você precisa lembrar que o seu trabalho de conclusão de curso é do curso de Direito. Então, a gente não pode focar o problema da pesquisa, o assunto principal da pesquisa fora do direito. No caso dessa estudante, ela estava querendo trabalhar única e exclusivamente com a questão da doença mental. O que é que provoca a psicopatia, quais são os gatilhos que podem deixar ou não deixar alguém psicopata.
Então, vocês hão de convir comigo que, ao longo da graduação no curso de Direito, nós não temos conhecimento científico dentro das nossas disciplinas suficiente para responder perguntas como essa, né? Já aconteceu também de um ou uma colega, não lembro mais quem era, né, ter trazido para mim o seguinte tema: quais são as consequências psicológicas da alienação parental? Então, a alienação parental, de fato, é um tema jurídico, ele dialoga com o direito, mas a abordagem que essa pesquisadora está querendo dar fica um pouco distante dos nossos instrumentos de trabalho. Quais são nossos instrumentos de trabalho? Quais são as fontes do direito? Vamos retornar lá para o primeiro semestre. Lei, princípio, doutrina, jurisprudência e costumes jurídicos, né? Assim que a gente aprende, né? Lá no começo dessa história. Então, para você falar sobre as consequências psicológicas, quais são os traumas que uma pessoa vai ter a partir da alienação parental, você há de convir comigo que você vai precisar muito mais do apoio da psicologia e da psiquiatria do que propriamente do direito para resolver essa questão. Então, pessoal, no momento da delimitação do tema de vocês, é preciso muito pé no chão, né? O desenhozinho aqui do pé no chão, ele diz respeito a várias coisas. Diz respeito, primeiro, àquilo que a gente conversava na semana passada. Eu eleger um tema que, de fato, eu tenho expertise, eu conheço, no mínimo, 3 autores, eu conheço obras, eu paguei direitinho a disciplina, eu tenho um mínimo aprofundamento. Porque se eu deixar para o TCC o desenvolvimento de um assunto, o aprofundamento de uma questão, que, na verdade, eu nunca estudei na minha vida, vai ser a primeira vez, talvez eu esteja sonhando demais, né? Eu preciso botar o pé no chão, porque eu preciso lembrar que eu tenho pouco mais de 8 meses, né, para poder estar com esse trabalho pronto. Então, se o tempo é curto, né, basta a gente ver que agora, para fazer o projeto, a gente tem pouco mais de 2 meses. Semestre que vem para estar com o artigo pronto, a gente tem pouco mais de 2 meses também. Então, a gente fala em 8 meses, mas no frigir dos ovos, né, na prática, são 4, 5 meses no máximo. Então, é preciso escolher um tema que tenha importância, que seja relevante para o direito, seja relevante para a sociedade, mas que nós percebamos que nós temos algum aprofundamento e que nós percebemos também que, de fato, faz parte do universo jurídico. Não se deixem levar. E olha que existem temas bem interdisciplinares. Semestre passado, por exemplo, eu orientei um artigo, se não me engano, Clara ficou com nota 9 ou 9,5 no final da avaliação dela, né? Ela fez uma análise jurídica do filme Coringa. Então, para vocês verem que, então eu sou obrigado a ficar dentro de um trabalho bem técnico. Não, ela discutiu cinema, ela falou sobre a relação direito e arte, ela discutiu as concepções de justiça a partir de cenas do filme. Então, um negócio, assim, bem diferentão e que super funcionou e que, inclusive, trouxe a ela aí uma boa avaliação não vou chamar de banca, né, porque foi por meio de parecer, mas que os professores avaliadores trouxeram para ela. Então, por favor, não me interpretem mal, eu não estou dizendo que os trabalhos de vocês não podem ser interdisciplinares, transdisciplinares, mas eu estou dizendo para vocês que tenham atenção para que esse assunto que você está discutindo, ele, de fato, você tenha condição de encontrar respostas para ele dentro do direito. Tocou aqui uma musiquinha, eu acho que foi porque alguém falou no chat. Vou fechar aqui para poder acompanhar. Deixa eu ver se alguém falou. Eu acho que deu certo agora, porque às vezes quando eu estou na apresentação, porque eu já deixo para entrar automático, eu baixei um aplicativozinho que eu nem preciso aceitar, mas às vezes quando está projetando a apresentação, aí demora a aceitar. Acho que o colega já deve ter entrado, né, o Franklin? Beleza, gente, aproveitando que eu estou por aqui, né, vocês têm alguma dúvida, algum comentário a respeito disso que a gente está conversando agora? Tranquilo para todos? Professor? O meu tema é justamente esse que a senhora falou, sobre psicopatia e direito penal. Aí eu estava pensando
justamente porque eu não tenho a expertise sobre a doença e o meu medo de fugir do tema de alguma forma. Aí a senhora acha, na concepção da senhora, que você partir de um caso concreto para abordar a psicopatia e o direito penal seria mais fácil, ou você começa abordando sobre o transtorno para poder inserir na imputabilidade do direito penal e os temas correspondentes? Viviane, eu acho, né, eu penso, eu imagino que tudo vai depender de qual vai ser o teu problema de pesquisa. A gente vai falar sobre problema de pesquisa hoje, eu acho que vai ficar mais claro para vocês, inclusive para vocês perceberem se o tema, ele de fato, ele é jurídico. Que é aquilo que eu disse para vocês, se você precisar, Viviane, mais da psiquiatria, mais da psicologia, para conseguir responder o problema de pesquisa do que do direito, provavelmente esse não vai ser um bom tema para o teu TCC. Mas se você fizer o recorte, né, o problema de pesquisa, de tal forma que para conseguir responder a pergunta, você consegue encontrar essas respostas dentro do direito, no teu caso, né, do direito penal, tanto faz se você vai fazer um estudo de caso ou se você vai fazer uma pesquisa bibliográfica, ok? Então, o que vai te dar a segurança de que o tema, ele é possível, ele tem condição, né, de ser trabalhado como um trabalho de conclusão de curso, é o recorte do teu problema de pesquisa. Então, quando for no final da aula, se você quiser aqui na sala, ou então de forma mais particular no meu WhatsApp, você pode colocar se já está mais claro e se, enfim, né, se está dando tranquilamente para você perceber qual abordagem seria a mais segura. Então, vamos aguardar aí, tá certo? Gente, eu vi que o Tony acabou de me responder. Deixa eu ver o que é que ele diz. Vocês teriam, certo, que a gente iria fazer inclusão, todos os alunos como orientador, para que vocês acompanhem aquela questão do acompanhamento, a questão dos prazos de entrega, eles vêm o sistema que a gente inclui vocês, deixam o processo rodando. Toda vez que um aluno grava um cadastral no TCC, a cada 5 minutos ele verifica se tem um cadastro, daí ele tem o professor da disciplina como orientador. Mas isso aí é do sistema e a professora não paga, ela ainda não aceita, mas daqui eu vi que não vou dar que está com aceito. Porque o orientador já aceitou e o da senhora já ficou assim. Maravilha, Tony, muito obrigada, viu? Desculpa aí a distração, eu realmente não lembrava, mas tranquilo, já vou avisar aqui para os alunos. Obrigadão, beijo. Levei um gato, mas faz parte da vida, né? Ele disse que isso já foi informado na reunião, vocês ouviram? O áudio está baixo aqui no meu celular, mas enfim, que é isso mesmo, que como eu sou a professora de TCC1, todos os alunos da disciplina vão ficar como se fossem meus orientandos, que é para eu poder acompanhar se vocês estão postando direitinho, se vocês estão cumprindo os prazos. Então, quando o professor que você fez o convite, ele te responder, por exemplo, você mandou o convite para a Karine, aí tá a Francilda sim, né, e a Karine pendente, é porque a Karine ainda não aceitou. Mas no momento que ela aceitar, aí vai ficar como se fossem orientadoras do seu trabalho, eu e a Karine. Beleza, gente? E eu deveria saber disso, porque foi feito um treinamento, mas eu esqueci. Posso fazer, né? É isso. Bom, posso continuar? Vamos voltar lá para a apresentação? Alô, Brasil? Vocês estão aí? Opa, bora. Beleza, bora. Tá. Antes de definir o seu tema, a gente vai, então, responder essas perguntas básicas. Isso aqui é um pouquinho de revisão do que a gente falou semana passada. Ainda que esse tema seja interessante, ele é adequado para mim, que é você pensar, né, naquelas questões todas, de que
eu tenho bagagem, eu tenho leitura, eu tenho um aprofundamento mínimo, ou é a área que eu vou fazer OAB, ou é a área que eu pretendo advogar, por aí vai. Tenho hoje possibilidades reais para executar esse estudo, e aí, gente, vamos ter cuidado, né, com a massividade das informações midiáticas. Eu recebi proposta de orientação de tema, né, do semestre passado, sobre as queimadas na Amazônia, que a forma como a pessoa elaborou o problema de pesquisa, era impossível a gente conseguir responder aquele problema, aquela pergunta da pesquisa, se a gente não fosse viajar até lá para tentar coletar dados, né, de forma, numa pesquisa do tipo estudo de caso. Então, a gente precisa ter muito cuidado. Isso também aconteceu em uma das minhas primeiras turmas de TCC. Olha que chega a ser cômico, né? Mas foi, de fato, muita ingenuidade do estudante, que queria fazer um estudo de caso sobre trabalho escravo em Barbalha, porque a pessoa trabalhava, eu não lembro se era no Ministério Público do Trabalho, enfim, era em algum órgão oficial que ela teve acesso à informação de que em determinado local poderia estar acontecendo trabalho do tipo escravo, e o que a pessoa pretendia no TCC? E até lá fazer entrevista, né? Com o proprietário do local, com as pessoas que estavam trabalhando naquele local, para tentar descobrir se, de fato, as condições não eram adequadas. Então, gente, pelo amor de Deus, quem é que em sã consciência vai admitir que está cometendo um crime? Quem é que, enfim, então, não faz o menor sentido. Quando a gente vai pensar no trabalho de pesquisa, a gente tem que pensar nas condições reais para realizar esse estudo, que vai muito aí de acordo, né, com a pergunta que a colega acabou de me fazer. Eu só disse, será que eu deveria fazer um estudo de caso? Então, eu não sei, porque eu não conheço a realidade particular de cada um de vocês. Por exemplo, alguns podem ter o intuito de fazer um estudo de caso, mas tem comorbidades, né? E aí não seria viável, não seria adequado sair de casa, né, para realizar essas entrevistas, né, precisando de repente, às vezes, pegar transporte público, entrar em contato com muita gente, Professora, porque isso garantiria um risco para a sua saúde. Diga lá. é porque eu não sei se está no slide correto. É o slide que tem o nome Pé no Chão e tema? Não, não. Mudou agora? Não, ainda está fixado lá no outro. Tá congelado. E agora? Continua congelado. Agora Pronto. mudou. Mudou? Aham, mudou. Obrigado. Pronto. Nada, eu que agradeço. Beleza, então a gente está nesse aqui. Eu tenho hoje possibilidades reais para executar esse estudo, então, gente, não é demérito algum fazer pesquisas bibliográficas. É óbvio, é evidente, é claro que o trabalho de campo, né, que o estudo de caso, que a pesquisação, ela tem um maior destaque na academia. Isso não é mentira, isso é inegável, porque são dados concretos, né? É uma contribuição muito maior para a realidade local, regional. Mas, se a gente não tem condição de fazer o estudo de caso, então, e a gente faz uma pesquisa bibliográfica bem feita, né? Com fontes fidedignas, com material atualizado, com autores que demonstram expertise naquele assunto, a gente não vai ter perda de pontuação alguma por conta disso. Então, essa questão das possibilidades reais para executar o estudo é uma questão também que deve ser levada em consideração. O tema tem relevância? Qual vai ser a contribuição do meu trabalho quando ele estiver finalizado? Isso aqui, gente, é algo que vocês vão precisar responder dentro do trabalho de pesquisa de vocês, porque vai compor a justificativa do projeto de pesquisa. Todo trabalho de pesquisa, ele existe para tentar solucionar um problema da sociedade. Então, você não pode, por exemplo, né, as pessoas chamam de tema batido, responder uma pergunta que já está amplamente discutida, respondida, né, pela doutrina, pela jurisprudência ou pela própria legislação, né? Eu lembro que depois que a lei do feminicídio já existia, né, que já se tinham feito todos esses debates que aconteceram logo após a sua vigência, né, se ela seria ou não constitucional, se é válida, se não é válida, se não se está dando um tratamento especial para a mulher. Ano passado, alguém ainda queria discutir isso. Então, não é que a pessoa está proibida de discutir,
mas o trabalho perde em relevância, quando numa simples googada eu já encontro a resposta. É como se você tivesse perdido o seu óculos, achou que perdeu o óculos, mas na verdade ele está aqui na tua cabeça, né? Você está usando como tiara. E você contrata detetives, investigadores, policiais para tentar localizar esse óculos para você. Então, vocês precisam perceber qual é a relevância do trabalho de pesquisa. Gente, vendam o peixe de vocês, né? Uma das notas da avaliação, do parecer, né, no semestre que vem, um dos quesitos de avaliação, salvo engano, vale 2 pontos, né, é a questão da contribuição, da relevância desse trabalho. Então, vocês precisam explicar, olha, falar sobre feminicídio é importante porque a sociedade ganha com essa discussão em proteção à vida da mulher, em promoção da isonomia, em garantia de uma sociedade mais pacífica, em igualdade de gênero. Nós ainda temos esse problema de forma muito grave no país. Esses são os últimos dados do mapa da violência que demonstram a quantidade de mulheres assassinadas. Então, o tema se faz pertinente, relevante, merece ser discutido. A gente precisa falar sobre psicopatia, porque a presença de psicopatas na sociedade é cada vez mais comum. O direito ainda não apresenta uma clareza para o tratamento desses sujeitos. Isso coloca toda a sociedade em risco e a vida dessa própria pessoa que comete esse crime também em risco, já que ela é acometida por uma doença. O tema não é ainda discutido o suficiente pela academia, existem lacunas que merecem ser respondidas. Então, cada um de vocês agora já vá fazendo esse exercício de saber explicar em que medida o teu tema contribui para o desenvolvimento da sociedade, para a melhoria da qualidade de vida social, para o enriquecimento do direito enquanto ciência, né? Esse tema ainda não aparece muito nas doutrinas, né? Não aparece muito nos artigos científicos, eu percebo uma lacuna. Então, quando eu trato disso no meu TCC, eu estou contribuindo para o aprimoramento científico do direito, né? Quando eu fui escrever minha tese, por exemplo, quando eu estava pensando, né, sobre o que eu gostaria de pesquisar, ela é fruto de um incômodo muito grande, né, que eu sentia e que eu sinto até hoje quando eu pego livros de história do direito, né? Você pega livros de história do direito, vocês, por exemplo, com certeza devem ter lido o Volkmar, né, porque eu lembro que o Ocean sempre recomendava, hoje também como professora da disciplina, eu continuo recomendando, é um excelente autor, mas o Volkmar, assim como a Lilian Schwartz, né, e assim como o Alisson Mascaro, inúmeros historiadores do direito ou pessoas que se dedicam a estudar a história do direito, eles vêm com uma consideração, né, com uma percepção de que a Faculdade de Direito de Olinda, ela teve uma importância menor, né, para a invenção da nação no Brasil do que a Faculdade de Direito de São Paulo. Quase todos os livros de história do direito, eles trazem essa concepção de que, olha, da Faculdade de Direito de São Paulo saíram os grandes estadistas do Império. Da Faculdade de Direito de São Paulo saíram aqueles sujeitos que ocuparam os principais cargos políticos, públicos, né, e por isso eles foram os sujeitos, as mentes, né, os intelectuais que moldaram a ideia de nação no Brasil. Enquanto que os bacharéis que se formaram em Direito em Olinda, eles se dedicavam mais a uma cultura bacharelesca, de produção acadêmica, de produção científica, o desenvolvimento de teorias jurídicas, mas eles não estiveram tão envolvidos assim na construção desse Estado-nação no Brasil. Isso me causava uma profunda curiosidade, se era isso mesmo. É isso mesmo? Essa narrativa, ela é fidedigna, né? Ou existe aí um quê de preconceito com a própria construção do direito, né, do Sul e do Nordeste, né, essa ideia de que nós temos até hoje, né, se a gente recebe um professor da USP, da Unicamp, da PUC, a gente, ai meu Deus do céu, lá vem o professor da PUC, mas se a gente disser, lá vem o professor da UFC ou da UFPE, parece que
perto desse da USP, da Unicamp, ele é só uma pequena, né, pessoinha, não tem tanto relevo assim. E aí eu fui fazer o doutorado estudando, comparando essas duas faculdades, especialmente com a Faculdade de Direito de Coimbra, e encontrei resultados, né, que confirmavam algumas das minhas hipóteses, de que a importância que esses bacharéis em Direito de Olinda tiveram, se a gente for comparar, usando esse critério da assunção de cargos públicos no Império, né, da assunção de funções políticas dentro do Império, lá no primeiro reinado, especialmente, elas são praticamente idênticas. A quantidade de bacharéis sulistas e de bacharéis nortistas é praticamente a mesma. Então, talvez essa interpretação, né, é muito mais fruto dessa cultura de valorização do Sul em relação ao Nordeste do que propriamente corresponda, né, a uma verdade sobre isso. Inclusive, eu estou preparando aí minha tese para ser lançada como livro ainda esse semestre pela Paco Editorial, viu? Qualquer coisa eu aviso para vocês. Se Deus quiser, eu quero fazer um evento de lançamento, nem que seja online, para a gente conversar um pouco sobre isso. Mas, enfim, estou dizendo isso, não é para fazer propaganda do livro somente, não. É para que a gente perceba que o trabalho tem que ter uma relevância, né? Talvez, a priori, alguém diga assim, gente, no que é que essa tese de doutorado contribui para a contemporaneidade? O que é que interessa saber como que era a Faculdade de Direito no Brasil em 1827, 1840, isso já passou. E, na verdade, isso tem uma relevância, né? A partir do momento em que a gente, de repente, corrige uma distorção de uma visão histórica que não corresponde, né, de forma mais próxima da realidade factual daquele momento, nos ajuda a refletir sobre essa ideia, né, de como se dá a construção do direito no Brasil enquanto conhecimento científico, nos faz refletir sobre qual deve ser a formação do bacharel em Direito. Então, o bacharel em Direito, será que a gente continua nutrindo essa tradição, né, de que é o curso que preponderantemente forma os principais atores, né, da nação? Então, quando eu preciso responder qual é a importância do meu trabalho, eu preciso ter paixão por ele, né? Por isso que eu tenho que ter muito cuidado na escolha desse tema. Por isso que eu não posso abrir aquela tabela do Excel e, de repente, olhar lá de todo jeito e dizer, esse negócio aqui que professor, sei lá, Tiago botou é interessante, acho que eu vou falar sobre isso aqui. Isso normalmente não funciona porque a gente, de fato, vai precisar defender a importância desse nosso trabalho. E aí, quando vocês forem escrever a justificativa do projeto de vocês, daqui a algumas semanas, é preciso que vocês rememorem essa aula de hoje e saibam explicar qual é a importância social, o que é que a sociedade ganha quando você discute essa temática, o que é que o direito ganha enquanto conhecimento científico, como ele é atualizado, como alguma lacuna está sendo preenchida. E é importante refletir também, sempre que possível, como o seu trabalho contribui para o desenvolvimento regional, né? Aqueles que vão fazer pesquisa de campo, né? Por isso que o trabalho acaba tendo uma importância maior, um destaque maior, porque, por exemplo, você traz informações sobre a realidade caririense, né? Alguns trabalhos que a gente tem, o trabalho de Joana é um grande exemplo disso, né? Ela fez uma pesquisa no NPJ, trazendo todos os dados, né? De quantas, durante o período de um ano, eu acho que foi entre 2017 e 2018, ela trouxe esses dados de quantos atendimentos, qual é o perfil socioeconômico desses sujeitos atendidos, qual é o perfil de gênero, quais são as principais causas, as pessoas se sentem bem acolhidas ou não. Então, essas respostas são extremamente importantes, né, para que a gente possa compreender o contexto em que esse serviço ele é prestado. Então, tenham em mente isso, o tema precisa ter relevância, e falar sobre essa relevância é escrever a justificativa do teu projeto de pesquisa. Possui experiência profissional ou já tenho algum conhecimento a respeito do tema? Isso a gente falou semana passada, é essa questão da expertise. Claro que é possível, né? De repente você está num semestre bem tranquilo e mesmo não tendo leitura nenhuma sobre o assunto, você quer tratar sobre ele, vai se dedicar e vai dar certo, porque é aquilo que a gente diz que vai dar certo e se esforça para tanto, tem grande chance de acontecer.
mas não é o ideal, tá, gente? Então, o ideal é que a gente já tenha aí uma certa bagagem de leituras para que a gente possa realizar, né, essa pesquisa, ok? Beleza de Creuza? Essa brincadeirinha aqui, gente, é só porque eu acho que o que a gente mais vê em discurso... Vocês estão visualizando? Alguém me diz aí no microfone. Não mudou, não. Sim. Tá no Sim, né? Beleza. Tá. Eu gosto de colocar essas imagens porque chega a ser, hoje em dia, gourmet, né? Meio que Professor, chique. Oi. Não tá passando essas imagens. Pelo menos não no meu. Agora, se eu deixar assim, Deu fica... certo. Voltou. É porque eu Então, acho que deve estar tendo algum delay, sei lá. eu acho que eu vou deixar assim, que aí fica mais tranquilo, né? Mesmo não sendo a tela cheia. Deixa eu ver se alguém colocou alguma coisa aqui no chat. Aproveitar que eu já... Tá, beleza. É gourmet, é chique, faz parte do discurso de formatura, né? Você, em algum momento, dizer: agradece a Deus, agradece a família, foi muito difícil, quantas noites em claro estudando para as provas, quantas madrugadas escrevendo TCC, né? Isso já é parte do script. E as pessoas, às vezes, gente, eu gosto de brincar com isso, de frescar com isso, porque, infelizmente, se a gente acreditar nessa história, a gente trava. Alguém te diz que fazer o TCC é muito complicado, dá muito trabalho, é uma coisa de outro mundo. Você trava na hora de sentar para digitar ou para escrever, seja lá como você se sente mais à vontade aí na sua forma de produzir. Então, não precisa ser assim, não é assim. Tem muito mais uma gourmetização do que, de fato, algo que corresponda à realidade. Como eu disse para vocês, aqueles que vão fazer um TCC bem básico, aquela pessoa que dentro do coração está aqui pensando, eu vou fazer isso, que enfim, eu vou ter que fazer para colar grau. Mas eu não pretendo fazer mestrado, eu não pretendo fazer doutorado, eu não sei nem se eu faço uma especialização lato sensu. Então, essa pessoa aí que não se sente vocacionada, né, à academia, que ninguém é obrigado, né, infelizmente no nosso país, o ensino superior tem essa falha, na minha perspectiva, claro, né, essa distorção de querer obrigar todos a seguirem um caminho de pesquisador, mas não é todo mundo que se sente vocacionado, que gosta disso. Então, para essas pessoas, você vai fazer o trabalho com todo respeito, sem cometer plágio, procurando boas fontes, mas você pode fazer um trabalho de 15 laudas, e lembrando que 15 laudas, gente, é capa a capa, é contando capa, folha de rosto, é contando as referências, então, assim, é muito tranquilo fazer isso em 15 laudas, que é o mínimo que a gente exige. E aquela pessoa que gosta mais, se sente mais envolvida com o tema, ela vai ter que fazer isso em, no máximo, 25 laudas. Então, é um trabalho curtinho, né, para vocês que estão já super acostumados a peticionar, não é nada de outro mundo. Então, eu gosto sempre de botar aqui essa brincadeira, para que ninguém se deixe travar por essa ideia de que, é muito difícil, vai me custar uma vida, porque não é verdade. Isso não é verdade nem no mestrado e nem no doutorado, se as pessoas souberem se organizar para fazer o trabalho, que dirá no TCC da graduação. Então, a grande questão aqui é a gente ter foco. Pronto. Eu não vou ficar toda semana mudando de tema. Essa semana eu quero falar de psicopata, aí amanhã eu tenho uma aula massa com o professor de, sei lá, direito civil, direito de família, e aí ele fala sobre outra coisa, aí eu penso, não, deixa a psicopata para lá. Eu quero falar agora de alienação parental. Então, isso te atrapalha, isso te atrasa. Uma coisa que vai nos ajudar, portanto, é nos mantermos com foco no nosso objetivo de pesquisa. E aí, para a gente ter foco, gente, e agora sim, começa oficialmente a nossa aula de hoje, eu acho que o que a gente vinha refletindo até agora foram coisas que a gente já conversou na semana passada, é o nosso problema de pesquisa. Gente, se você puder, pegue papel e caneta agora, ou digite aí no seu computador, tablet, celular, seja lá o que for. Vamos começar a pensar sobre o nosso problema de pesquisa. Não existe pesquisa se não houver problema.
Veja que a pesquisa existe para tentar trazer uma contribuição, uma solução para algum problema social. Feminicídio é um problema social, alienação parental é um problema social, uma divisão inadequada dos bens em um processo de divórcio, separação judicial é um problema social. Então, a violência urbana é um problema social, o desemprego é um problema social, o desrespeito aos direitos dos trabalhadores, a mitigação de direitos sociais é um problema social. Então, se o seu tema não tem um problema que esteja sendo envolvido nele, então você ainda não tem um projeto de pesquisa. A primeira coisa que nós precisamos ter para nós termos um projeto de pesquisa é um problema. E o que é um problema? É algo que é controverso, é algo que é polêmico, é algo que não encontra consenso ainda na doutrina, é algo que talvez até existe na lei, mas que gera inúmeras interpretações. Você vai falar hoje em dia, por exemplo, de ativismo judicial. Gente do céu, que negócio problemático, né? Que confusão. Alguns defendendo como a última esperança, a última tábua de salvação para a garantia de justiça, porque eu não posso confiar nesse direito positivado, porque é no caso concreto que eu encontro a solução para o problema, e mesmo que essa solução fira a dogmática jurídica, mas em nome da justiça, eu vou encontrar por meio dos princípios uma solução para essa questão, e ao mesmo tempo vai ter uma grande parcela também de pesquisadores, doutrinadores, dizendo que é um absurdo, que a gente está vivendo a ditadura do judiciário, que não existe mais segurança jurídica, que agora nós vivemos à mercê da vontade subjetiva particular dos juízes. Isso representa uma gravíssima crise para o próprio direito, uma crise de legitimidade. Então, de forma muito clara, você vê aí que existe um problema. Só que, gente, pela nossa própria vida pessoal, nós sabemos que problema nunca vem sozinho, né? Você tem, por exemplo, um problema financeiro. O problema financeiro, muitas vezes, acaba repercutindo, causando danos, causando problemas nas suas relações familiares, afetivas, sociais, com os amigos, etc. A partir daquele problema financeiro, então, se desdobrou aí uma série de questões. Um problema de saúde, porque como eu não tinha dinheiro para comprar o medicamento, eu acabei agravando aqui o meu problema. Por que é que eu estou dizendo isso? Porque vocês têm aí, dentro do tema de vocês, uma situação problemática, que vocês irão precisar responder no trabalho de vocês. Só que quando a gente é pesquisador, nós precisamos ser humildes e reconhecer que, obviamente, o problema é complexo, o problema é multifacetado e eu não sou capaz de abraçar o mundo com as pernas. Eu não tenho condição de resolver o problema em todas as dimensões possíveis e imagináveis através das quais ele poderia ser pensado. Então, eu preciso escolher um pedacinho desse problema para eu tentar responder no meu TCC. Né? Eu tenho um estudante esse semestre que está querendo falar sobre essa questão de como o judiciário brasileiro ele é elitista, e isso dentro de uma perspectiva histórica e tudo mais, mas eu tenho certeza que a gente vai precisar sentar bem direitinho para conversar sobre a delimitação desse problema, porque quando eu converso com esse colega, ele começa a falar do judiciário lá do período imperial e ele termina agora no Sérgio Moro. Então, é impossível que num TCC eu vá dar conta, né, de 1808 até 2019. Eu não tenho condição física, emocional, psíquica para isso. Então, é importante a gente delimitar, por exemplo, aqueles que vão ao campo. Eu gostaria de investigar situações de violência doméstica no município do Crato. Beleza, você vai fazer isso em que período? Violência doméstica desde que, sei lá, Bárbara de Alencar estava viva até agora? Não, não é. Então, você precisa delimitar aí um espaço de tempo. Eu vou verificar esse fenômeno de 2017 a 2018. E você precisa, ou então no ano de 2017, no ano de 2019, no ano de 2020, né? O ideal é que a gente pegue no máximo os 5 anos, né, anteriores.
Para além disso, vai ficar mais difícil a gente ter acesso a essas fontes. Mas, gente, nós precisamos, portanto, reconhecer que nós temos um curto período de tempo. Então, se o meu tempo para elaborar o trabalho ele é curto, eu também vou me ater aí a um período de tempo mais curto. Isso especialmente para os estudos de caso, né? No caso que eu dei o exemplo para vocês da pesquisa de Joana, lá no NPJ, ela delimitou esse tempo da pesquisa. É do ano tal ao ano tal. Ela cobriu um período de 1 ano no TCC dela, porque era uma monografia, e foi uma monografia de mais de 60 páginas. Eu lembro bem que eu fiz parte da banca, e demorei para ler esse trabalho, porque ele ficou bem denso, cheio de tabela, de gráfico, a cor mais linda. Então, a gente vai precisar ter esse cuidado. Por mais que o meu problema ele seja complexo, ele precisa ter delimitação. Como eu delimito o problema de pesquisa? Gente, pegue esse número 1 aí e decore, memorize, né? Não esqueça. O problema de pesquisa, ele é uma pergunta. Por exemplo, o tema da minha pesquisa é feminicídio na cidade de Crato. Beleza? O que é que eu vou responder? Qual é a pergunta que eu vou responder sobre feminicídio na cidade do Crato? Eu preciso pensar nessa pergunta, porque esta pergunta será a diretriz da escrita do meu trabalho. Se alguém te pergunta, qual é teu endereço? E tu responde, sim, eu sou João Marcelo da Silva Tenório. A pessoa diz, doido, né? Porque a pergunta se dirige de uma forma e a resposta vem em outro sentido. Essa é a razão, por exemplo, pela qual muita gente tenta a seleção de mestrado, doutorado, não passa, né? O tema não está bem recortado, o problema de pesquisa não está bem delimitado. Então, você vai precisar elaborar uma pergunta. E essa pergunta, gente, ela tem que nos trazer um grau de clareza e de precisão. Por exemplo, não adianta eu perguntar, a lei de crimes ambientais no Brasil é boa? A lei de crimes ambientais é ruim? Gente, isso tem um grau de subjetividade imenso, né? O que é bom para mim é ruim para ti. O que é bondade, o que é maldade? Aí entra a filosofia, né? Existe o bem, existe o mal. Se a gente for entrar nesse buraco aí, a gente não sai dele nunca. Então, você precisa fazer uma pergunta que seja capaz de ser respondida por meio do empirismo, ou seja, o teu trabalho, ele pode ser submetido ao teste, você tem como conseguir provas, fontes, para essas afirmações que você está fazendo. Tem que ser um problema possível de ser solucionado. E aí, gente, pelo amor de Deus, possível de ser solucionado não é que depois do seu trabalho não vai ter mais feminicídio na cidade do Crato, não. Possível de ser solucionado significa, por exemplo, aquela primeira questão que eu coloquei para você, a moça que queria falar sobre os efeitos psicológicos da alienação parental. Esse problema ele não tem possibilidade de ser solucionado pelo direito. Porque quando eu estudar lei, jurisprudência, doutrina, princípio, eu não vou ter condição técnica de entender quais são os efeitos psicológicos da alienação parental. Então, o problema ser possível de ser solucionado significa que você consegue encontrar respostas para essa questão aí nas fontes do direito. Ok? E o recorte tem que ser viável, que foi esse exemplo que eu acabei de dar. Eu quero falar sobre violência doméstica no município do Crato, de 1990 a 2020. Impossível, até num doutorado, que você tem 4 anos para fazer a pesquisa, porque é um período longuíssimo de tempo, vai demandar aí um esforço sobre-humano, provavelmente a pessoa não irá conseguir trazer essas respostas. Então, esse slide aqui é o nosso principal, né, de hoje, e eu espero que vocês estejam todos igual a esses bonequinhos aqui. Diga lá. Você não vai disponibilizar esse slide? Já disponibilizei. Já está aí no Unileão Digital, viu? Tem ele e outro. Eu não sei se vai dar tempo a gente ver o outro hoje, mas esse aqui, mas os dois já estão lá. Então, vamos lá, gente. Eu espero que vocês estejam igual a esses bonequinhos aqui. Primeira coisa que você faz é o problema de pesquisa. É essa fase aí da interrogação. É o momento em que você desenvolve a pergunta. No meu caso, quando eu decidi tentar
é o doutorado. Nessa linha de história da educação comparada, eu fiz o doutorado, olha como o negócio vai afunilando. Eu fiz o doutorado no Programa de Educação Brasileira, dentro da linha de pesquisa de história da educação comparada, trabalhando com ensino jurídico a partir das instituições educativas das faculdades de Direito de Olinda e de Coimbra. Então, o negócio começa grande e a gente tem que ir afunilando, porque a gente só dá conta de resolver um pedacinho pequenininho. E para resolver esse pedacinho pequenininho, vai dar um trabalho considerável. Então, Professora, nessa primeira... Oi? mas eu não sei o povo aí não, mas eu comecei a aula aqui já com um tema definido. Eu não sei mais nada não. A senhora está explicando, eu estou rezando aqui. Eu estou perdido. Estou que nem boneco ali primeiro. Muita calma nessa hora. Que bom que você está se sentindo assim, porque às vezes a gente já tem um tema todo redondinho e aí a gente perde a oportunidade de pensar sobre, talvez, abordagens, né, até mais atuais, polêmicas, através das quais a gente poderia trabalhar. Então, vamos... Eita, professora. Pois eu já acho que a senhora devia gravar um podcast, porque eu já sabia meu tema, mas eu comecei aqui a aula sem saber muita coisa. Aí a senhora foi falando, eu puxei uma folhinha aqui do lado, já anotei tanta coisa. Tô achando que vou colocar a aula da senhora de fundo para eu escrever no TCC para me dar inspiração. Foi Viviane, foi que falou? Eu já fiz até carrinho aqui de bibliografia. Gente, eu sou a doida da pesquisa, né? Porque vocês sabem que eu gosto, eu me divirto, eu acho bom mesmo. Eu já tô aqui pirando, pensando o que é que eu vou fazer no pós-doutorado. Eu sou dessas, eu gosto do negócio. Então, para mim, é tranquilo. Por isso que eu morro de pena desse negócio do ensino superior brasileiro, formar as pessoas para enveredar por um caminho de pesquisa quando não é sua vocação, sabe? Eu fico me imaginando se me obrigassem, em alguma medida, a ter que estar fazendo peças jurídicas diariamente, dessas bem técnicas. A vontade é cortar os pulsos, né? Quando a gente faz uma coisa que não gosta. Mas, enfim, eu estou dizendo isso, Viviane, porque tua fala me lembrou de como que eu faço, até hoje, quando eu estou querendo desenvolver algum projeto de pesquisa. Esse caderninho, o meu não está aqui agora, porque ele deve estar lá na sala, porque eu estava anotando algumas coisas agora à tarde, estudando. É assim, aonde eu estou, ele está. Ele ficava na minha mesinha de cabeceira, ali na cama, porque às vezes eu dormia, acordava no meio da noite, alguma coisa, e vinha uma ideia, e eu anotava. De manhã, às vezes, aquele não fazia sentido algum. Foi só um momento, realmente, de perda de lucidez. Mas, às vezes, gente, fazia todo sentido. Era uma coisa que eu não tinha pensado ainda, e naquele período de repouso, fluiu. Eu estava conversando com um professor, estava conversando com algum aluno na faculdade, me vinha aquela... Estava dando aula, um aluno fazia uma pergunta e tinha tudo a ver com o que eu estava discutindo na tese. Disfarçadamente, eu já corria e anotava. Então, vida de pesquisador é vida com diário de campo, né? Diário de anotações. Isso é fundamental, porque a cabeça da gente fica fervilhando. Se o juízo de vocês agora não estiver coçando, é porque o negócio ainda não está fluindo. O natural é a gente ficar bem confuso, né? Bem cheio de ideias, para que a gente consiga, de fato, né, escolher com tranquilidade. É assim mesmo, Giovanni, estamos nessa fase. Mas vamos lá para ver se... E isso é maravilhoso, né? A fonte de todo conhecimento. Só sei que nada sei. Sabedoria sem humildade não permite o avanço do trabalho. Tenho certeza, não avanço mais, né? Porque aquilo ali é a verdade absoluta. Então, fonte de sabedoria é essa humildade. Vamos aqui para o slide, então, gente. Estão aqui os neguinhos, né? O primeiro... Ai, meu Deus do céu, falei um negócio politicamente incorreto, me perdoe, né? Está aqui o bonequinho fazendo. O que é isso? É o momento da tua pergunta, é a fase que nós estamos hoje. É você elaborando o seu problema de pesquisa. Existe esse problema na sociedade e eu gostaria de investigar razões pelas quais esse problema existe e possíveis soluções para ele. A partir do momento que você conseguir definir seu problema de pesquisa, você passa a ser esse segundo bonequinho aí, que são as engrenagens, né, seu juízo aí doido, tentando descobrir quais seriam as possíveis soluções, quais seriam as razões para a existência desse problema. E você faz essa engrenagem funcionar fazendo pesquisa, lendo, estudando, se aprofundando, até que
tchanã, eureka, você tem aí ideias que podem ser colocadas dentro do seu projeto de pesquisa. Eu trouxe aqui, gente, alguns exemplos práticos. Tarefa de casa dessa semana, indiscutivelmente. Semana que vem vocês precisam ter o problema de pesquisa de vocês. Vocês já sabem que eu estou na área, né? Deixei meu número de WhatsApp aí disponível. Essa semana, algumas pessoas falaram comigo na segunda-feira e eu demorei bastante para responder. Mas, gente, eu tive um final de semana péssimo, né? Aqui em casa a gente testou positivo para a Covid. Minha filha começou a apresentar sintomas no final de semana. Eu comecei a ficar desesperada. E aí, na segunda-feira, a gente ainda estava muito envolvido nesse processo. E aí, realmente, o WhatsApp ficou assim, um negócio todo atrapalhado. Eu vim conseguir responder algumas pessoas somente à noite, mas isso por conta da situação atípica, que graças ao bom Deus e Nossa Senhora já está solucionada, né? Eu já estou com mais de 10 dias de sintoma, amanhã já estou liberada para sair de casa, minha filha está bem também, não vai precisar entrar com medicação, enfim, no final das contas, em nome de Jesus, deu tudo certo. Mas, por isso, né, eu não consegui dar tanta atenção na segunda-feira. Mas desde terça que eu estou respondendo, assim, quase que imediatamente vocês. Então, no momento que você tiver dúvida, tiver elaborando seu problema de pesquisa, se você quiser me mandar esse problema para eu dar uma checada, para eu ver se ele atende aqueles requisitos, quando você fizer o problema de pesquisa, volta para esse slide e vê isso aqui. Ele está elaborado como uma pergunta. Gente, se não tiver um ponto de interrogação no final, não é um problema de pesquisa. Semestre passado, um rapaz quase me mata, né? Eu quase fui vítima de feminicídio, porque eu não pontuei, eu não dei nota, né, ao problema de pesquisa que ele elaborou, porque não era uma pergunta, era uma frase lá no afirmativo. E ele queria, porque queria, né, me provar que aquilo era um problema de pesquisa. Só que não fui eu, infelizmente, né? Infelizmente, não fui eu que criei essa técnica de que o problema tem que ser elaborado no formato de uma pergunta. Isso é metodologia do trabalho científico, isso é técnica acadêmica de escrita. Então, não é uma coisa que eu posso flexibilizar. Então, você vai observar, se você fez a pergunta, se a pergunta tem clareza, tem precisão, ou seja, você consegue responder essa pergunta através de alguma norma jurídica, né, através de alguma doutrina, enfim. Você vê que é algo possível de ser solucionado dentro do direito, faz parte do nosso universo. Você vê que tem um recorte que é viável dentro do tempo que você tem para elaborar o TCC. E aí, beleza. Teve até uma pessoa, né, que para frescar com a minha cara estava dizendo, Francilda, eu podia botar como pergunta, né? É possível a reeleição do Bolsonaro no contexto... minha gente, pelo amor de Jesus Cristo, né? Se a gente for discutir subjetividades, gostos, né? Visões político-partidárias dentro do TCC, fica complicado, né? A gente garantir aí o avanço da ciência. E é um recorte super inviável. A eleição é só no ano que vem. Onde que tu vai conseguir dado, fonte, para tentar provar, né, que sim, ganha, não ganha? A gente não é nem o IBOP ou esses institutos aí de pesquisa que, por sinal, né, erraram bastante nas últimas eleições. Então, é isso que você vai precisar perceber quando você elaborar seu problema de pesquisa. E eu deixei aqui alguns exemplos para vocês se inspirarem, para vocês entenderem como é que faz esse problema. Digamos que a pessoa está bem ligada a essa coisa do direito digital, e aí ela está pensando assim, rapaz, eu queria falar sobre esse negócio de Bitcoin, de criptomoeda, como que o direito trabalha com isso, vê isso, beleza. Bitcoin e criptomoeda é o tema. Por que eu sei que isso é o tema? Porque é o assunto que a pessoa vai trabalhar. Então, eu preciso transformar o tema em um problema de pesquisa, ou seja, em uma pergunta. Tudo que eu fizer dentro do meu TCC vai ser para tentar responder essa pergunta. É por isso que, enquanto eu não tenho a pergunta, eu também não tenho o projeto. Francilda, tinha que ser necessariamente essa pergunta? É óbvio que não, né? Poderia ser qualquer outra pergunta, desde que atenda aqueles requisitos. Aqui é só para dar um exemplo. A pessoa, então, poderia pesquisar quais são os impactos que as criptomoedas vêm causando ao ordenamento jurídico nacional.
É um problema de pesquisa essa pergunta? Aí você observa que sim. Por quê? Primeiro, porque é uma pergunta. Segundo, porque ela tem precisão. Eu vou conseguir responder, né, quais são os impactos que vêm sendo causados ao ordenamento jurídico, verificando, né, justamente nesse ordenamento jurídico, quais são os impactos que vêm sendo causados. Ele é possível de ser solucionado pelo direito? É sim. Talvez o que ele ainda precise aqui é de um recorte viável, né? Talvez eu vá analisar esses impactos em que período? No ano de 2019, no ano de 2020, talvez caiba aqui ainda um recorte temporal. Oi? Impactos tributários. Isso, boa. Quais são os impactos tributários? Fica melhor ainda dessa forma aí que você colocou, porque quanto mais a gente afunilar, como eu disse para vocês, né, o problema de pesquisa, ele tem que ser um recorte desse tema, então melhor ainda, porque nesse caso você não vai precisar pegar todo o ordenamento jurídico, mas você vai focar apenas na perspectiva do direito tributário. Excelente. Digamos que o tema da pessoa é compliance jurídico. Aí a pessoa poderia perguntar, o compliance é uma necessidade atual no cenário empresarial da advocacia? Né? Se fala muito sobre isso, se diz que a advocacia 4.0 é o futuro, né? Que sem esse tipo de instrumentalização não é possível advogar na contemporaneidade. E aí você vai pegar todos esses dados, todos os autores que afirmam isso, e você vai tentar responder esta pergunta. STJ e direito ao esquecimento. Esse aqui já morreu, né, gente? Era até para eu ter tirado daqui. Foi um tema que eu estou pegando aqui exemplos dos semestres anteriores. E esses temas aqui já foram temas trabalhados aqui no curso de Direito da Unileão. Mas como o STF já se posicionou sobre isso, então a gente volta lá naqueles requisitos. Lembra que o tema ele tem que ser possível de ser solucionado. Então, nesse caso aqui, já foi solucionado, porque a corte maior do país já trouxe uma resposta para isso. Então, então eu não posso mais discutir? Poder até pode, mas ele vai perder em importância, tendo em vista que uma resposta por uma instituição muito relevante da nossa sociedade, né, da nossa república, já trouxe aí uma resposta. Digamos que o tema da pessoa é licenciamento ambiental. Aí a pessoa vai responder a seguinte pergunta: existem imbróglios na legislação ambiental que prejudicam a efetividade dos licenciamentos ambientais no Brasil? Aqui está faltando o principal, né, que é o ponto de interrogação. Vamos botar, pronto. Então, eu vou tentar verificar, dentro da legislação ambiental que trata de licenciamento, se existem lacunas, se existem antinomias, se existe algum tipo de polêmica que torna essa legislação, de repente, ineficaz, porque nós verificamos, aí você vai lá no campo, você vai nas fontes, perceber que existem ali inúmeros licenciamentos ambientais que não deveriam ter sido aprovados e acabaram sendo. Então, será que é por conta de uma falha da legislação? Então, quando você elabora essa pergunta, você vai desenvolver um projeto para tentar responder essa pergunta. Sustentabilidade... Oi. Desculpa te interromper. Não. Professor, o meu tema, eu já estou quase escolhido ele, só que agora você comentando sobre a decisão do STJ e STF. O tema que eu escolhi já tem uma decisão do STJ, não do STF ainda. Mas a minha pergunta é o seguinte: embora tenha uma decisão do STJ, embora ela não seja a Suprema Corte, mas já tem uma decisão. Mas no mundo prático ainda há muito o que se melhorar em relação ao tema. Ótimo. Pode ser um tema, mesmo já sendo definido pelo STJ? Pode, porque você vai focar, Jefferson, não naquilo que... Você vai focar exatamente nisso que você colocou, que ainda é polêmico, que ainda é uma situação problemática, mesmo a gente tendo uma posição de um tribunal superior trazendo uma resposta para isso. E aí você vai discutir exatamente toda essa problemática, né, que não fica resolvida, que não fica solucionada com a resposta que foi apresentada por esse tribunal.
E aí, pessoal, foi muito bom o Jefferson colocar isso, porque eu estou me colocando à disposição, né, para ajudar vocês com o problema. Vocês podem me mandar no WhatsApp o problema e eu, né, dar uma ajudada, dizer se está bacana ou não, mas a martelada final, a palavra final é sempre do teu orientador, da tua orientadora. Então, quando o assunto é direito ambiental, é direito à educação, é sustentabilidade, é história do direito, maravilha, eu consigo meter aí, né, o meu bedelho na história. Agora, quando são temas que estão fora dessas minhas áreas de estudo, aí eu já não tenho essa mesma condição. Então, eu posso até te dizer, o recorte está adequado, porque eu estou verificando, gente, essa parte técnica, metodológica, né, da escrita acadêmica. Quem vai avaliar a pertinência temática, né, quem vai avaliar o conteúdo dessa pergunta é o seu orientador, é a sua orientadora. Então, mesmo que eu te diga, o problema está bem recortado, está tranquilo, eu estou te dizendo isso do ponto de vista metodológico, ou seja, você obedeceu às regras da escrita acadêmica. É uma pergunta, tem clareza, tem precisão, é empírico, o recorte é viável, mas quem vai poder te responder com segurança, Jefferson, né, a respeito do recorte do conteúdo, se mesmo o tribunal tenha se posicionado ou não, se isso ainda pode ser discutido, é o teu orientador ou orientadora, né, que é aquela pessoa que tem expertise e conhecimento na área, beleza? E, tipo, outra dúvida também que surgiu agora, tem temas que estão, já há uma decisão da Suprema Corte, mas que ainda é muito discutível. Porque, tipo assim, a gente vive o Poder Judiciário tendo uma revolução, vamos dizer assim, né? Realmente muitas decisões. Vou dar um exemplo. A prisão em segunda instância, pelo STF, já foi decidido agora, ultimamente, em relação até à prisão do ex-presidente Lula, que não é cabível a prisão em segunda instância, mas ainda é muito discutido, e até no âmbito do Poder Legislativo, em questão do Poder Legislativo agir e criar uma nova lei proibindo, né? Porque, embora seja um controle de constitucionalidade, há essa possibilidade, porque não vincula ao Poder Legislativo. Então, embora tenha uma decisão do STF, é muito discutido. Pode também, não há problema, né? Sim, com certeza. E aí você, para garantia, né, até porque agora eu lembrei de um orientando meu que queria discutir essa coisa de prisão de Lula e tal, e assim, a gente mudou um pouco o enfoque para discutir uma outra questão, que a prisão do Lula pode até ser um pano de fundo para a discussão, mas não o nosso objetivo central. Mas por que a gente fez isso? Porque eu sou orientadora, né? O orientador, ele assina o trabalho junto contigo, é uma publicação nossa, né? Agora mesmo, José Carlos foi meu orientando semestre passado, escrevendo um trabalho sobre direito urbanístico, a gente está aproveitando esse artigo e estamos publicando como capítulo de um livro, de uma coletânea que está saindo pela Atena. Beleza. Então, se ele publicasse sem mim, seria antiético, porque, afinal de contas, eu orientei o trabalho também é meu. Então, essa decisão, essa batida de martelo, Jefferson, por mais que eu esteja te dizendo agora sim, é viável, é possível, tranquilo, mas quem vai acertar junto com você é o orientador, porque, afinal de contas, ele é coautor nesse trabalho, viu? Essa pergunta dele, a reflexão dele é super importante para todos nós. Bom, gente, vamos aqui para o nosso último exemplo, né? Eu coloquei sustentabilidade na Unileão. A pergunta que o colega de vocês na época fez foi essa: qual a compreensão que os discentes que estão concluindo o curso de Direito na Unileão têm a respeito do paradigma da sustentabilidade, né? Então, através de questionários e de entrevistas, ele foi conversar com os estudantes que estavam naquela época, né, no 9º e no 10º semestre, para saber qual a compreensão que eles tinham de sustentabilidade. O trabalho ficou bem interessante, né? Veio muita coisa aí para a gente refletir, e é um trabalho aí que a pergunta, né, ela atende todos aqueles requisitos. Portanto, pessoal, não deixem para amanhã o que vocês podem fazer hoje. Aqueles que ainda tiverem fôlego, gás, disposição, esses são os materiais de leitura indicados para hoje, tá certo? O capítulo 1 e o 2 do livro Como Elaborar Projeto de Pesquisa, ele tem 3 páginas ao todo. Ou são 3 ou são 4 páginas. Gente, é uma vergonha.
do ponto de vista de você dizer assim, não, eu não tive tempo de ler. 4 páginas a gente lê, né, até antes de dormir, enfim, até dormindo a gente consegue. Não deixe de ler, porque ele vai te ajudar, aqueles que ainda estão com dificuldade em como elaborar esse problema, ele vai te ajudar com esse passo a passo. E esse outro texto aqui, do João Maurício Adeodato, se vocês quiserem, vocês não precisam ler essa semana, porque a gente deixa para discuti-lo na aula da semana que vem, tá bom? Ele fica só para a semana que vem, a não ser que você esteja com tempo. E quem quiser dar uma revisada, gente, na aula, e não tiver disposição para assistir 1 hora de vídeo, né, que eu tenho certeza que vai ficar gravado aqui mais de 1 hora, um pouquinho, aí você vê esse videozinho curtinho aqui no YouTube, que é falando sobre como fazer o problema de pesquisa. Bem curtinho, e aí pode ser que te ajude, né, pode ser que a pessoa lá do YouTube seja mais eficaz do que eu, na explicação do tema. Nunca esqueço, eu deixei um vídeo desse em algum semestre, que eu já não lembro qual, e aí a pessoa veio falar comigo, professora, foi bom demais a Sara ter deixado aquele vídeo. Eu não estava entendendo nada do que a Sara diz, nada, não entendi nada, mas depois que eu assisti o vídeo daquele professor, clareou demais, eu entendi tudo. Obrigada, né? Pelo menos eu acertei na indicação do vídeo, já é alguma coisa. Então, vocês vêm lá, é bem curtinho e vai ajudar. A gente ainda tem 10 minutos, gente, vocês veem que eu nem respiro, né, nessa aula, vocês veem que eu estou aqui puxando fôlego. Porque quando eu penso em tudo que a gente gostaria de passar para vocês, para que a pesquisa fique bacana, e a gente só se encontra uma vez na semana, é por isso que fica assim um pouco apressado, tá bom? Mas, como eu disse para vocês, podem falar aí na hora que quiserem. Mas eu quero aproveitar esses 10 minutos finais, segura aí, não vai no banheiro agora, não vai jantar agora, que eu quero mostrar para vocês algumas plataformas de pesquisa, para que vocês já possam, aqueles que conseguiram, saiu da aula de hoje, o juiz coçando, você sentou, eu só consigo pensar em problema de pesquisa com caneta e papel, não é porque eu não sou nativa digital como vocês, né? Aí eu vou escrever um problema, aí eu acho que não tá bom, aí risco, aí vou, enfim, até o momento que eu acho que eu tenho um problema de pesquisa bacana. Tenho um problema de pesquisa, consegui definir, louvado seja Deus, agora eu não vou perder tempo, eu não vou esperar até a semana que vem para poder começar a escrita do meu projeto, não. Eu vou procurar fontes, artigos científicos, revistas, periódicos, que tratem do meu assunto para que eu já possa começar a pensar no referencial teórico, beleza? Então, eu vou mostrar para vocês algumas plataformas de pesquisa aqui na internet, que vocês vão ter acesso a milhares, milhões, bilhões de artigos, de materiais, por isso que não cola quando chegar a parcial 1 ou a AV1, que a pessoa me diz, eu não escrevi o referencial teórico porque o meu orientador não me passou nenhuma leitura e eu pesquisei na internet e não achei nada. Minha gente, se não tiver na internet é porque não foi inventado ainda. Então, a gente não vai encontrar, obviamente, o nosso trabalho feito, porque o nosso trabalho é a gente que vai fazer. Aquelas, por exemplo, teve aluna da gente que falou sobre feminicídio no semestre que a lei foi editada. Então, não existia nada, só existia a lei. Não existia doutrina, não tinha ainda periódico, não tinha ainda revista científica, não tinha nada. E a pessoa conseguiu escrever sobre feminicídio. Por quê? Porque ela foi pesquisar na internet artigos, livros, periódicos e etc., que, embora não tratassem especificamente do feminicídio, mas ajudavam a compreender essa temática e a escrever a respeito dela, beleza? Então, vamos aqui, já removi, viu, Viviane? Mas não tem problema não, gente, uma pessoa dessa tá tão carente, né? Precisando tanto de atenção, por mim até deixava. Já fez isso na aula de ontem. É porque tira o foco. Tadinho.
já dizia Freud, né? É o mal-estar da civilização, é a sociedade da carência, é triste. Mas vamos Essa lá. é uma das desvantagens, né, das aulas online. Bichinho. Agora eu faço com a minha mãe, eu tenho pena. Eu tenho pena. Ó, gente, vou mostrar aqui para vocês 3 plataformas, beleza? Vou começar pela mais básica, que com certeza vocês já conhecem, Google Acadêmico, tá bom? Dentro aqui do Google Acadêmico, você vai ter acesso a inúmeros materiais. Como que eu faço, gente? Normalmente, os trabalhos de pesquisa que vão me servir, eles estão disponíveis na internet em PDF. Porque os trabalhos que são submetidos a congressos, a simpósios, normalmente, né, estão nesse formato. Então, digamos que eu vou falar sobre sustentabilidade no ensino superior. E aí eu vou colocar aqui, né, na minha pesquisa, sustentabilidade, ensino superior, PDF. E aí vai me aparecer aqui 1 trilhão e 400 bilhões de artigos científicos que, em alguma medida, relacionam esses meus descritores. O nome disso é pesquisa através de descritores, que são aquelas palavras, aquelas expressões que, somadas, nos ajudam a encontrar algo relacionado ao nosso tema de pesquisa. Então, você vai fazendo pesquisa com descritores e você vai tendo o cuidado de filtrar, gente, trabalhos dos últimos 5 anos. Esse primeiro aqui que apareceu, por exemplo, eu vi aqui o ano de 2010, mas é de uma citação. Mas, enfim, digamos que seja um trabalho de 2010. Provavelmente é melhor que eu descarte, porque de 2010 para cá já se passou uma década, então é provável que o conhecimento científico já esteja muito mais atualizado do que esses trabalhos. Então, eu posso colocar um outro descritor aqui, 2019, na tentativa de filtrar, então, artigos, trabalhos, né, que sejam de 2019 até 2021. Então, façam esse exercício, depois que vocês definirem aí o problema de pesquisa de vocês, usando o Google Acadêmico. É uma ótima plataforma para a gente fazer pesquisa. Uma outra plataforma que vocês certamente conhecem, utilizam, né, para fazer as pesquisas de vocês, é a plataforma Cielo. Então, tá aqui, só dar uma googada, né? Se tu colocar o nome Cielo no Google, ele vai te trazer para essa página, e eu te sugiro que você faça a mesma pesquisa por descritores. Sustentabilidade, cursos de direito, PDF 2020. E aí ele vai me trazer uma série de opções, né? Opa, não conseguiu encontrar. Você está vendo que na plataforma Cielo, foi até bom ter acontecido isso, porque você vê que já não é tão amplo, né, o recorte disponível de trabalhos. O filtro deles já é mais preciso. Então, coloquei aqui sustentabilidade. E posso aplicar vários filtros. Por exemplo, já me apareceu aqui um trabalho em espanhol. Então, eu posso colocar de filtro que eu só vou querer trabalhos produzidos no Brasil. Eu só vou querer trabalhos na área de direito. Estão aqui os filtros, ó, para vocês irem, né, encontrando, ano, eu só vou querer trabalho do ano de 2018, 2019, então vocês têm como ir aprimorando, né, essa filtragem aí de vocês. E uma outra plataforma, talvez essa alguns não utilizem ainda, é a plataforma Sucupira. Eu sempre rio dessa besteira, mas eu acho muito engraçado. Uma vez, um aluno veio me procurar depois da aula de TCC1, dizendo que passou um tempão procurando a plataforma Curupira e não encontrou, né? Eu digo, realmente encontrar um personagem do folclore brasileiro não é para qualquer um, né? É Sucupira. E aqui na plataforma Sucupira, gente, vocês veem nessa opção Qualis. Vocês sabem que os periódicos que são publicados no Brasil, as revistas científicas, elas recebem uma nota, uma avaliação. O periódico com Qualis C, ele tem uma nota baixa, ele não tem impacto internacional, ele ainda não é muito lido. O Qualis B, que vai de B5 a B1, sendo B1 o melhor entre todos os estratos, ele já tem um impacto maior, ele já tem um corpo de avaliadores, né,
normalmente composto por doutores, e aí já são revistas mais prestigiadas. E os periódicos de qualis A são aqueles top, né? Sonho de todo pesquisador publicar, porque eles têm grande impacto internacional na comunidade científica, as pessoas provavelmente vão te ler, vão te citar, e aí é um pouco mais difícil conseguir publicar, normalmente você precisa publicar em 2 línguas, normalmente só se aceita trabalho de quem tem titulação de doutor, e aí por que é importante saber disso? Porque na hora em que você escolher uma determinada revista, você pode vir aqui na plataforma, né, Sucupira, vir aqui nesse Qualis e identificar, portanto, se a revista que você está utilizando como fonte para o seu trabalho, ela tem, né, assim, ela é fidedigna, ela tem prestígio acadêmico e tudo mais. Não que vocês só possam citar trabalhos de revista A, B1, B2, não é isso. Existem periódicos que estão avaliados hoje como C, que são muito bons e provavelmente nessa avaliação quadrienal que a gente vai ter agora, eles irão subir de extrato. É só por uma questão mesmo de segurança e aí você vai decidir se vai utilizar ou não esse periódico junto com o seu orientador. E te ajuda também, gente, essa plataforma a descobrir revistas. Por exemplo, digamos que eu vou pesquisar sobre direito civil. E aí eu vou colocar aqui direito civil para buscar. Minha internet não está muito boa, não funcionou, só um minutinho. Pronto, vou botar aqui. Oi. Só uma dúvida. Em relação à diferença entre um artigo e uma monografia. A única diferença é só a questão da extensão, de uma ser mais sucinta que a outra, ou há uma diferença maior? Ou a gente não precisa se preocupar quanto a isso? Depende qual é assim, depende de qual seria a preocupação, Jefferson. Se é no sentido, assim, de qualidade do trabalho, tipo, se eu for tentar o mestrado, será que vai impactar negativamente, porque eu fiz só um artigo e não uma monografia? Não, isso não existe, né? Quando você for tentar uma seleção de mestrado, o que se por acaso for levado em consideração, porque na maioria das vezes nem é, né? Os programas estão muito mais preocupados em saber se a pessoa realiza pesquisa, tem publicações, participou de grupos de pesquisa, grupos de extensão, isso tem muito mais impacto do que se você fez uma monografia ou um artigo científico. Isso até existiu no nosso país até meados dos anos 90, mas hoje em dia não mais. E se é pensando na pós-graduação, né, lato sensu, é até melhor ser um artigo científico, né, porque você pode dar continuidade a esse artigo da graduação no artigo da pós-graduação lato sensu. Então, monografia não é demérito. E a grande diferença é assim, com relação à extensão do trabalho, né, uma monografia, normalmente, a gente pode chegar até 60 páginas. Uma dissertação de mestrado até umas 120 páginas, uma tese de doutorado até 350 páginas, embora isso varia muito de programa para programa. Tá bom, obrigado. Nada. Bom, então, gente, como eu estava falando para vocês aqui da plataforma Sucupira, vocês podem colocar, né, para buscar direito civil, e aí vai aparecer uma lista com um monte de revistas daquela área que você escolheu do direito civil. E aí isso já te ajuda, né, a levantar dados, né, às vezes era uma revista que você não conhecia, que você não tinha tido acesso, e a partir da plataforma você consegue, tá bom? A gente vai falar mais sobre essa pesquisa com descritores na semana que vem, eu acho que hoje ficou muito aperreado, mas 19h59, né, faltando 1 minuto aí, meu último minuto de aula, eu quero pedir para vocês que façam a tarefa de casa. Façam o problema de pesquisa. Quanto mais você demorar a desenvolver seu problema de pesquisa, mais você vai demorar a definir o seu tema. Só tem um tema recortado, aquele que tem o problema de pesquisa, tá bom? E como vocês já fizeram os convites para os orientadores de vocês, eles não vão aguardar, né, muito tempo, não. Daqui a pouco eles vão começar a cobrá-los por esse problema de pesquisa. Então, quanto antes vocês elaborarem, melhor. E contem comigo, né, se vocês quiserem aí que eu ajude na delimitação. Tranquilo?
Tranquilo, professor. Beleza. Até eu fiquei Tranquilo. aliviada com esse silêncio agora da minha voz. Muito bem. Pois então, gente, bom jantar, beijos e até semana que vem, se Deus quiser. Boa noite. Boa noite.